paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, glória a Jesus Cristo. Missões está no coração de Deus. Glória a Deus. Eu venho falar uma palavra de Deus aqui sobre missões no Japão. Ali, Japão, temos aqui as palavras em hiragana. Temos o povo japonês espalhado pelo mundo, França, Brasil, algumas nações, existem povos japoneses asiáticos. Glória a Jesus. Missões está no coração de Deus. Devemos tudo isso à Bíblia Sagrada, a Yoshua HaMashiach e ao povo de Israel, que compilou a Bíblia Sagrada para toda a humanidade. Um povo missionário, porque o nosso Deus é missionário. Glória a Jesus. Eu quero falar para você a história de um tenente, eu não me lembro o nome dele, de um tenente do exército americano. Ele era cristão, ele era evangélico e ele era formado em capelania. E quando a bomba atômica caiu em Hiroshima e Nagasaki, ele ficou encarregado de cuidar de toda a miséria, de todo o povo japonês que sofreu com o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Inclusive tem uma praça no Japão que está escrito em inglês: Hiroshima e Nagasaki Forever Again, Forever Again. Quer dizer, nunca mais bomba atômica, Bomb Atomic, Hiroshima e Nagasaki, Forever Again. Again quer dizer, nunca mais bombas atômicas no Japão, nunca mais bombas nucleares. Então, voltando ao assunto do tenente, esse tenente ele era evangélico, americano, norte-americano, soldado americano. E ele era muito inteligente na palavra de Deus. Ele era um militar, mas ele também conhecia capelania, missões. Ele tinha uma gama de conhecimento da Bíblia. E ele conversou com o general Eisenhower. E o general Eisenhower destacou esse tenente. Eu não lembro o nome dele, mas eu vi num vídeo sobre missões depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive vi até em preto e branco esse vídeo. Então o general Eisenhower ele era comandante das forças terrestres do exército americano pelo mundo contra a Segunda Guerra Mundial que Hitler declarou. E o general Eisenhower, que era comandante presidente militar dos Estados Unidos no lugar de Frank Roosevelt, que veio para o Brasil também pedir apoio para o Brasil para ir para a Segunda Guerra Mundial, lutar contra Hitler, porque ele estava matando os judeus no Holocausto. E os japoneses se aliaram à Alemanha. Mas precisava parar essa matança, esse militarismo. Então o Eisenhower chamou o marechal, o general Douglas MacArthur, e conversou com Douglas MacArthur. Ele falou assim: eu quero aquele tenente para ele ministrar no Japão, Hiroshima e Nagasaki. E não tem pressa, o Japão é nosso, porque Douglas MacArthur, ele virou general, depois ele passou para marechal, e aí ele chegou a senhor dos exércitos, porque quando um general ele ganha a guerra, ele passa para marechal. Eu fui militar e eu conheço graduações militares. E eu cheguei a cabo, as pessoas me consideram no quartel até como sargento, mas eu cheguei a cabo auxiliar, não quis ficar no exército. Eu com 6 meses fui indicado a cabo no exército brasileiro aqui no Brasil. Eu não quis mais ficar na carreira militar. Aí tentei ser militar policial da PM, estudei no Barro Branco, no centro administrativo, fiz 2 concursos, fui aprovado. Aí eu, por isso e vice por outra vontade, acabei me desligando na entrevista, não quis mais. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Talvez eu nem estaria mais aqui, talvez estaria morto, porque combater ladrões nesse país tão ingrato como é o nosso Brasil e nossa cidade de São Paulo aqui, nossa capital e estado de São Paulo. Então,
O general Eisenhower destaca esse tenente para ser o chefe, o líder de toda a preparação religiosa protestante e evangélica para os japoneses, para as famílias. Foi um longo trabalho, entendeu? E o que aconteceu? Ele foi apresentado esse tenente para o general Douglas MacArthur. General Douglas MacArthur, ele era governador do Japão. Ele foi impostado pelo presidente Franklin Roosevelt, que já faleceu, isso é a história, como governador interino do Japão. Então, o Japão teve que assinar um armistício para o exército americano, para as Nações Unidas, que o Japão não lutaria mais em guerras militarmente, seria só defesa, como é o caso do nosso exército brasileiro. Nós somos mais defesa e missão de paz, entendeu? Nosso exército é raro, há anos, entrar em confronto bélico militar. Eu servi na ditadura militar, não era fácil, entendeu? O exército era mais rígido, era mais pulsante, mais vibrante. Hoje o exército está mais tranquilo, mais democrático, mais pacífico, mais aceitando algumas coisas que ele não aceitava na ditadura. Eu servi numa época que o exército brasileiro era de extrema direita. Jair Bolsonaro é da minha época. Jair Bolsonaro foi tenente, antes de ser presidente, foi tenente no meu batalhão aqui, Quitaúna, que hoje é um batalhão de cavalaria. Glória a Jesus. Então, aí voltando, Douglas MacArthur encontra com esse tenente, eu só lembro o nome do Douglas MacArthur, tenente não. Aí o Douglas MacArthur, ele entrevista com o tenente e fala o que ele deseja. Fala, eu quero implantar ações sociais no Japão, capelania, eu quero trazer talvez ministérios para o Japão e eu preciso de apoio. Eu vou precisar de mais soldados, mais ministros. E ele era um tenente. Se eu não me engano, parece que ele era um primeiro tenente, 2 estrelas. Estava faltando uma para capitão. E aí ele fez esse trabalho no Japão. Ele conseguiu instituir a educação cristã religiosa no Japão, em todas as províncias japonesas, esse tenente. Ele convocou muitos capelães do exército americano para vir doutrinar a nação japonesa, porque antes da guerra, os japoneses eles não conheciam muito bem o cristianismo. Eles conheciam um pouco, mas não muito. E o que predominava no Japão era mais o shintoísmo, o budismo e o catolicismo antigo, que veio da época do Império, antes da batalha de Perry, que teve uma batalha entre os Estados Unidos e o Japão